A multidão que a gente acabou de ouvir gritava "Eu não posso respirar" durante um protesto que aconteceu no Bronx, em Nova York. Esse foi apenas um dos protestos contra a violência policial que tomaram os Estados Unidos em julho deste ano. Os assassinatos de George Floyd e Breonna Taylor causaram mais revolta naquele período e nos últimos dias outras mortes voltaram a levar mais manifestantes às ruas. Já esses gritos são de um protesto que aconteceu em São Paulo, também no mês de julho. O movimento negro chamou manifestações em diferentes estados brasileiros pelo mesmo motivo: a violência policial e o assassinato de jovens como João Pedro, Guilherme Guedes, Rogério Júnior e tantos outros nomes que continuam surgindo e não caberiam nessa lista. Meu nome é Semaia Oliveira e este é o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a opinião, análise ou histórias de mulheres sobre notícias que são importantes para nós. Na conversa de hoje, falamos sobre o que aproxima as periferias de São Paulo e de Nova York. O protesto por vidas negras é uma semelhança, mas outro ponto em comum é o alto número de mortes pelo novo coronavírus. E nas duas cidades, o risco de morte para a população negra e pobre é bem maior. Mesmo diante da sensação de que as coisas estão melhorando, entre aspas, a verdade é que as mortes continuam acontecendo. Para fazer a conexão com Nova York, nossa convidada é Loira Limbal. Ela tem 41 anos, é cineasta e vice-presidente da Firelight Media, que é uma produtora focada em produzir documentários sobre injustiça racial. Ela é dominicana e foi morar lá em Nova York ainda muito jovem com a sua mãe, Luz Reynoso. Desde sempre, ela e sua família moram no Bronx, que é um dos bairros mais latinos, negros e empobrecidos da cidade. Entre protestos e Covid-19, a Loira contou pra gente um pouco dos desafios que ela precisou encarar desde que a quarentena começou. Vamos começar o nosso papo então, mas antes eu já queria avisar vocês que essa entrevista foi gravada no início do mês de agosto de 2020, tá bem? E a Loira fala inglês e espanhol fluentemente, são duas línguas matrizes para ela, né? Porque ela é dominicana, mas cresceu nos Estados Unidos, mas ela também fala português muito bem, porque ela morou aqui no Brasil, em São Paulo e em outras cidades durante a sua formação acadêmica. É normal que uma coisinha ou outra passe, mas o português dela é muito bom. Bora lá? Então, Loira, para começar, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente qual foi o primeiro impacto da pandemia na sua rotina. Então, para mim, no primeiro momento, o impacto inicial foi o lance de ter que trabalhar em casa, né? Eu trabalho, você sabe, na Firelight, que é um trabalho de escritório, então o escritório fechou. E, na verdade, o escritório fechou cedo, fechou uma semana antes deles falarem que era para fechar, todos os lugares que não eram essenciais, né? Aí levei meus filhos para a escola, que meus filhos estudam em escola pública, mas uma semana eles continuaram indo para a escola, porque até então a gente não sabia exatamente como que ia ser, não entendia nada, né, do coronavírus, era tudo novo, né? E aí, já na segunda semana, fecharam as escolas. Aí o primeiro impacto foi esse, realmente. Foi o lance de entender como que ia ser, sabe, a educação deles e também como dividir o cargo horário entre as necessidades deles e o trabalho. Sim. Então, essas primeiras 2 semanas de março, estava todo mundo trancado dentro de casa, sabe? Estava todo mundo assustado, a gente não entendia bem o que era isso, tudo março ainda, né? Então, o quadro hoje é bastante diferente, 4 meses depois, mas aquele primeiro momento de medo, de, sabe, incertidão, eu me senti muito preocupada e sozinha nesse momento, porque eu tinha medo de ter que passar essa quarentena sozinha com meus 2 filhos, né? Eu logo pensei nos Estados Unidos, com toda a tensão racial que tem, né? E esse capitalismo assim tão selvagem que existe nos Estados Unidos, meu primeiro pensamento foi, se as coisas ficarem muito difíceis mesmo, assim, tipo, se ficar difícil de você conseguir
as coisas básicas, comida, sabe, medicina. Esse povo aqui, americano, branco, vai endoidar, vai pirar, sabe? E aí quem vai ter que pagar vamos ser nós. E aí eu fiquei, sabe, me senti insegura, sabe? Tipo, com falta de segurança, de não saber como que ia ser a reação do americano branco que está tão acostumado a sempre poder ter o que quer, quando quer, sabe? Tudo é instantâneo. Então, sabe, esse medo. E aí também a preocupação com minha mãe e a Mali, que são as duas pessoas na nossa família que têm problemas de saúde, problemas imunológicos, né, imunodeficiência. Então a gente decidiu separar. A Mali e minha mãe estavam na casa da minha mãe para proteger elas, né, porque eu estava trabalhando, as crianças foram para a escola e tal. Então ficou assim, cada uma, sabe, meio que no seu próprio canto, por conta da proteção da saúde delas. Aí isso foi as primeiras 2 semanas. Só que já no finalzinho da segunda semana, a Mali começou a não se sentir bem. E aí depois, no outro dia, minha mãe amanheceu passando mal também. Meu Deus. Aí já começou o caos. E pelo que você me contou, a sua irmã, a Mali, melhorou a partir do 7º dia, mais ou menos, né? Mas a sua mãe, a Luz, não. Ela tem diabetes, hipertensão, ou seja, comorbidades que poderiam agravar o quadro, tanto que o médico dela pessoal recomendou que ela fosse para um hospital. Foi aí que começou a sua saga por uma vaga, não é isso? Nesse momento, os hospitais, a única coisa que a gente tinha de notícia era, assim, histórias horríveis, sabe? Coisas assim, obscenas acontecendo nos hospitais, os vídeos de pessoas, sabe, tipo, reclamando de dor, de não sei o que, de medo, os filhos chorando porque os pais estavam sozinhos dentro do hospital, sabe, as enfermeiras e os médicos chorando. Aí chegamos no primeiro hospital, primeira sala de emergência. Naquele momento eles tinham uns espaços de fazer teste inicial fora do hospital, né? Aí eles fizeram, e quando eles tiraram as coisas dela, sabe, tipo pressão, temperatura e tudo, eles sentaram ela numa cadeira de roda e falaram que ela não estava suficientemente estável para ir embora para casa, que ia ter que entrar para a sala de emergência mesmo. Aí eu entrei em pânico, né? Porque aí ela entra sozinha. Aí a enfermeira, uma enfermeira preta também, latina, veio assim, olhou para mim e falou: não se preocupe, nós vamos cuidar dela, nós estamos tentando cuidar de todos os nossos velhinhos, sabe? Porque também era isso, estava cheio de pessoas da idade da minha mãe e mais velhos, né? E todas essas pessoas, assim, pretas, latinas, sem falar inglês, sabe? É tipo, o povo que é trabalhador essencial, que sempre foi trabalhador essencial, que nunca teve uma qualidade de vida, que por isso tem todas as comorbidades. Como que fala? Comorbidades. Sabe? É esse povo, sabe? São as faxineiras, é o pessoal que é cheio, sabe? Então imagina os hospitais em Nova York super lotados, uma cidade grande como Nova York que tem um monte de hospital, sabe? Você tem noção do nível do bagulho, sabe? De estar todos os hospitais super lotados com nossa gente, nossos velhos, sabe? Nossos pais, tios, vó, tal. E no fim, o médico acabou dizendo para sua mãe que ela não deveria ter ido até lá, não é mesmo? E você precisou fazer uma ligação por FaceTime para convencê-lo de fazer os exames, né? Para quem está ouvindo entender melhor, a Luz, assim como muitos imigrantes mais velhos em Nova York e em outras cidades, muitas vezes têm dificuldade de falar o inglês fluente, né? Como foi isso, loira? Aí eu falei com ele, assim, eu fui bem calma, mas eu falei para ele: olha, eu sei que você está muito estressado. Eu nem consigo imaginar a situação lá dentro. Eu sei que está super difícil para vocês. Eu entendo isso. E nós agradecemos tudo o que vocês estão fazendo. Mas eu preciso que você entenda o seguinte. O médico da minha mãe falou para mim o seguinte. Ela precisa disso. Ele me falou os exames que ela precisava. Então, você precisa tirar sangue
e você precisa fazer os exames, porque eu não vou deixar minha mãe morrer. E o médico da minha mãe falou para mim muito claramente, sem dúvida, ele falou para mim: pessoas como sua mãe não têm suficiente saúde para poder lutar contra o coronavírus sozinho. Ele falou para mim: eu tenho paciente que esperou tanto por tentar evitar o hospital, esperou tanto tempo em casa, que quando ligaram para a ambulância, faleceram. Entre o tempo que chegou a ambulância, sabe, entre a ligação e o tempo que chegou, a pessoa faleceu. Porque não tem suficiente saúde para brigar contra um vírus que está atacando tudo lá dentro de você. Entendeu? Então, sua mãe precisa estar numa sala de emergência. Eu não estou falando para você só por falar, sabe? Eu não estou sendo alarmista nem nada. Aí eu falei isso pro médico da minha mãe lá no hospital. Eu falei, foi isso que o médico da minha mãe falou. Eu falei para ele: você pensa que eu queria trazer minha mãe para uma sala de emergência? Você pensa que ela queria vir? Ninguém quer estar aqui. Aí ele falou: ok, I understand, you know. E aí ele, tipo, ele mesmo se, sabe, tipo, como que se... recompôs. Exatamente, se compôs. E ele falou... Aí ele falou para mim: obrigado por me dar todos os detalhes. Aí eu falei: ok. Aí depois, meia hora depois, eu mandei mensagem para minha mãe. Ela falou que estavam tirando um monte de sangue dela para fazer todos os exames. Tem que ter um barraco, né? Tem que ter um barraco, Samanhã. Mas aí você pensa, todas as pessoas, nossa, que não tem ninguém para fazer esse barraco. O povo que está morrendo, Samanhã, porque não tem ninguém para fazer o barraco. Sabe? Isso porque eu falo inglês, eu tenho uma faculdade, sabe? Tipo, tô acostumada a já conversar com pessoas em supostas posições de autoridade ou de liderança. Mas o nosso povo não tem isso, mano, sabe? Estão acostumados a pensar que não tem como. E aí ajuda também o lance de que são pessoas pretas, latinas, imigrantes, que sempre foram desrespeitadas, sabe? Pela saúde aqui. Então, por exemplo, minha mãe nós tivemos uma experiência de eu acompanhar ela quando ela estava indo ela tinha uma outra médica que tinha falado para mim que ela estava no começo de problemas assim, sabe, no rins, nos rins. Aí ela falou que estava no começo. Aí eu falei: tá, se tá no começo, então me fala como que a gente faz para não aceitar, sabe, para evitar, sabe, a evolução disso. Aí ela estava meio que com receio, eu senti que ela não queria, assim, ela estava com pressa e não queria falar comigo. Aí eu forcei, insisti, tive que insistir 2 vezes para, né, falei: eu estou querendo entender como que a gente faz para, sabe, acalmar o processo disso aí, a evolução disso aí. Aí ela falou assim, bem na minha cara essa manhã: tem algumas coisas que dá para fazer, mas na minha experiência, pessoas como sua mãe, sabe, mais velho, imigrante e tal, não adianta falar porque as pessoas não mudam o comportamento. Aí eu falei: então você nem vai me dar informação porque você já está decidindo que minha mãe é um caso perdido. Nossa. Porque esse povo pobre, sabe, analfabeto, imigrante, essas pessoas não mudam o comportamento. Foi isso que ela falou. Mas, bom, você teve que mudar a sua mãe de hospital, né? Não fizeram o teste de Covid-19 neste primeiro hospital, mas identificaram uma pneumonia característica de quem contraiu a doença, né? Como ela acabou ficando sem assistência por lá, você partiu para uma segunda opção. E quais foram os cuidados que você tomou no momento dessa mudança? Primeiro que eu conversei com um monte de gente, amiga minha, enfermeira, e ela falou para mim: tenta o hospital da NYU, porque essa sala de emergência é uma das menos ocupadas na cidade sempre, sabe, que tem um melhor tempo de atendimento na sala de emergência, que você não espera muito tempo. Então, sabe, tenta lá. Aí chegamos lá e o atendimento semanhã totalmente diferente. Você chega lá, antes de você entrar, eles já fizeram 2 eletrocardiogramas na minha mãe no corredor, na sala de espera, antes de entrar para a sala de emergência mesmo. Eles tinham um sistema de mandar mensagem de texto para manter a família informada diretamente do hospital. Isso foi em que região? Downtown. O hospital da faculdade de NYU. Lá para baixo. Bairro branco rico. Sabe?
E o primeiro foi o hospital em Washington Heights que eu levei, sabe, no nosso bairro. Então, assim, sabe, dia e noite a diferença entre o tratamento e o sistema. Eles levaram lá para dentro, fizeram todos os exames rápido, tiraram sangue e tudo. Em 3 horas, eles falaram, ela vai ter que ficar, né? Vamos deixar ela internada. Aí já no final da noite confirmaram que ela tinha coronavírus. No outro dia nós soubemos que ela estava no cuidado intensivo. Eles não falaram que ela estava intensiva. Nós sabemos que ela tinha ficado internada, mas nós sabíamos que o grau da situação. A situação estava suficientemente ruim que foi intensivo, né? E aí ela ficou até sexta-feira, ela foi mandada embora e aí ela se recuperou. Agora, essa manhã, me fala, uma família que não tem a amizade que é enfermeira, que poderia ter dado essa informação para mim. Não, que não tinha carro para levar a mãe do Bronx lá para downtown, no meio do coronavírus, tudo fechado, ninguém andando de metrô, ninguém andando de ônibus ainda, porque, novamente, volto a falar, isso tudo no começo, que estava todo mundo trancado e assustado. E assim também, tipo, se eu não tivesse insistido, Samaya, se eu não tivesse um médico que atendesse minha ligação no domingo, eu liguei para ele domingo, e ele me atendeu. Sabe? Qualquer relaxo ou qualquer coisa que a gente tivesse feito diferente, ela não estaria aqui. E isso para mim me pesa ainda. Quando eu penso nisso, e eu penso em todas as pessoas que têm morto por conta disso, sabe? Porque para você sobreviver a esse bagulho é um conjunto de tantas decisões que tem que ser tomada no meio de tanta informação errada, mentirosa, porque as informações que o governo está dando, que a saúde pública está dando, não são as coisas que você precisa fazer para manter seu povo vivo. E na sua opinião, Loira, o que esse período pandêmico escancarou por aí nos Estados Unidos? Acho que desnuviu 2 coisas principais. O nível da desigualdade, né, que é uma desigualdade que a gente sabe que é extrema, mas que tem virado tão corriqueira e tão normalizada que as pessoas, quem não vive, não entende e não tem noção, né? Mas agora, nesse momento, as pessoas falam assim, puta que pariu, mano. Porque dá para acompanhar por zip code, por CEP. Sabe? Aqui também. Então fica muito, não tem como você negar que é uma questão racial, uma questão social, uma questão de classe, né? Não tem como, né? Aí também junta com o lance dessa questão da narrativa do trabalhador essencial. Exato. Né? Que o trabalhador essencial, a gente está vendo, não é o banqueiro branco que trabalha não sei o que aonde. Não, é a mulher da Colômbia que trabalha no supermercado. Sabe? Ou é a enfermeira, que a maioria em Nova York também são imigrantes. É muita enfermeira preta do Caribe, africana, muitas enfermeiras latino-americanas e filipinas. Sabe? Essa força de trabalho em Nova York, pelo menos, não digo o país inteiro, mas é uma força preta e imigrante e mulher, né? Então, você vê, essas são as pessoas. É o motorista do ônibus. É o nosso povo que mantém a sociedade funcionando, né? Que é trabalhador essencial, mas que, na verdade, é trabalhador, que eu estou falando assim, é sacrificial. Né? É as pessoas que nós estamos sacrificando do conforto do resto da sociedade, né? Não tem porra nenhuma de essencial, não, porque a gente não está tratando eles como essencial. Exatamente. Né? E como é a questão de saúde pública nos Estados Unidos? Porque aqui a gente tem o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que ainda não funciona com a sua plenitude por uma série de questões, não só econômicas, mas políticas também, né? E sobretudo. Mas é um sistema que precisa atender a todos de forma gratuita. E embora ainda não garantido com a excelência necessária, a saúde é um direito constitucional aqui no Brasil. Como é esse processo nos Estados Unidos? Muitas pessoas sem plano de saúde,
Aqui é o seguinte, assim, ou você é muito pobre, muito, muito pobre, e você qualifica para o plano de saúde público, que é o caso da minha mãe, por exemplo, que ela qualifica, que é um plano de saúde bem, assim, não é o melhor do mundo, mas dá para, sabe, receber os serviços que você precisa. Ou você ganha o suficiente para pagar um plano de saúde privado. Só que aí o que acontece é que tem muitas pessoas no meio que não qualifica no nível da pobreza para o público, mas também que não ganham o suficiente para pagar entre 300 a 800 dólares mensais por um plano de saúde. Nossa. Tem muita gente que não pode pagar isso. Então, fica sem plano nenhum. Então, são as pessoas que não vão no médico fazer exame anual, que tem vários problemas que não está sendo tratado, que só vai na sala de emergência quando está morrendo, né? Então, tudo isso, esse quadro ficou muito claro aqui. E acho também que a outra parte do quadro da conversa que tem ficado um pouco mais visível é do racismo que a gente chama aqui de medical racism, né? Que é aquela questão de exatamente o que eu falei para você. A médica da minha mãe fala: eu nem vou falar para você o que dá para fazer, porque eu não acredito que uma pessoa como sua mãe vai se tratar. Ela não tem a capacidade mental e intelectual de poder tomar a melhor decisão para si mesma, porque ela é preta e pobre e imigrante. Ou também o outro lado disso é o que tem sido comprovado, que os médicos aqui, por conta do preconceito, acreditam que o preto pode sustentar mais dor. Então, dá menos remédio, dá menos atenção, né? Tudo isso. Então, essas são as coisas que têm ficado muito claras nesse momento com respeito à saúde nos Estados Unidos, sabe? Uma coisa que tem sido muito forte nas periferias aqui de São Paulo e do Brasil como um todo é a união de lideranças periféricas para suprir necessidades básicas nos territórios, né? Como, por exemplo, a comida. Aqui, muitas vezes, se tem a ideia de que coisas assim não acontecem nos Estados Unidos, né? E o que você tem a dizer sobre isso? Mas deixa eu te falar também, sabe, essa ilusão dos Estados Unidos. Aqui também. Fralda, comida, as filas dos lugares que dá comida, sabe? Sim. Albergue? As filas quilométricas da manhã. E as pessoas estão tentando manter distanciamento social nas filas, sabe? Aqui também. Filas quilométricas. E todos os coletivos, assim, as pessoas que eu conheço, fazendo coletivo a gente está falando aqui mutual aid, né? Ajuda mútua, né? Todo mundo colecionando dinheiro para comprar comida, fralda, cesta básica, o leite das crianças para distribuir no Bronx. E a gente tem feito turnos, né? Para fazer entrega das coisas, sabe? Tipo, chamando quem tem carro, você vai e leva, sabe, esse horário. Depois vem outro, e a gente se organizando assim, também levando comida para os velhinhos que moram sozinhos, sabe? Tudo isso também aqui em Nova York. Porque o povo sem comer, sem fralda para as crianças. Sabe? Em julho, estouraram os protestos, né? Por conta do assassinato de George Floyd, mas também por um contexto que é histórico nos Estados Unidos. E esse protesto chegou, inclusive, até o Bronx. Então, no meio de uma pandemia, foi preciso lidar com isso também. Como isso te atingiu, Loira? Agora, toda coisa pública que eu faço, eu falo em genocídio, sabe? Toda vez. A gente não tem mais como utilizar eufemismos, sabe? Sim. Massagear, usar linguagem, tá matando o nosso povo. Não, tem uma campanha de genocídio contra o nosso povo, sabe? São pandemias múltiplas, não é uma pandemia só, né? E aí acontece esse uprising, né? Esse levantamento popular aqui no meio de tudo isso. E o primeiro momento foi as conversas com as crianças, principalmente com a Mari, que falava para mim assim: mamãe, papai é um trabalhador essencial.
Papai tá saindo para trabalhar. Papai é preto. Papai parece com George Floyd, mamãe. Mamãe, a polícia vai matar o papai. A gente no meio de tudo, mano. De tudo em todos os sentidos, né? Nossa, é e aí tá. Aí depois as meninas começam a sair para as manifestações. Também, sabe, eu participando de casa em um monte de coisa local, porque, né, eu tô nesse espaço, nesse movimento, né, comunitário faz tempo, né? Então, sim, você vê as coisas acontecendo, aí a rede se ativa, né? Então, sim, as ligações de manhã, ligação de noite. Voltou, tipo, o ciclo de um monte de ligações, sabe? De manhã e de noite. Mas por outro motivo. Agora era para saber quem tinha sido preso, quem estava, sabe, sumido, se acharam alguém, se faltava um, se faltava o outro, sabe? Se aquele foi machucado, se aquele precisa de informação, se aquele, sabe? Voltou isso, mano. E novamente voltou o medo de me sentir extremamente vulnerável como uma mãe solteira com 2 crianças sozinha dentro de casa. Nossa. Porque são muitas violências, né? E o que estava acontecendo em Minneapolis, que continua acontecendo, que bandos de brancos extremistas estavam se infiltrando e atacando nas áreas residenciais. Não só no meio das protestas, criando confusão, mas atacando, sabe, áreas residenciais negras. Então, porque também tem isso, que esse povo extremista aqui está totalmente encorajado. É um momento muito extremo. É muito extremo, é muito extremo. É tudo assim, muito exagerado, muito extremo, é muita violência, de todos os tipos imagináveis, ao mesmo tempo. E a gente tá no olho assim da tormenta. Do furacão. Bom, então você tinha que trabalhar de casa, cuidar das crianças, teve que cuidar da Mali, da Luz, e lançou um documentário, né, que se chama Through the Night, que em português a tradução livre seria Pela Noite. O filme conta a história de mulheres que se encontraram em uma creche 24 horas em New Rochelle, né, que é uma cidade localizada no sudoeste do estado de Nova York, depois do Bronx. As personagens são 2 mães que trabalham fora e uma cuidadora de crianças, né, que é uma das fundadoras dessa creche 24 horas. O filme foi lançado em um período em que ele ganhou ainda mais relevância, né? Por quê? Todo mundo no filme, Samaya, é trabalhador essencial. Sabe? A Shanona é enfermeira. A Marisol trabalha no supermercado. E a Nuno, que cuida dos filhos dela também, a creche dela não fechou em nenhum momento porque ela estava cuidando dos filhos das trabalhadoras essenciais, mães solteiras. Uau! Então, é literalmente essa comunidade, sabe, que está sendo sacrificada nesse momento e que ninguém se pergunta quando vai comprar as coisas na farmácia, no supermercado. Quem está cuidando dos filhos dessas mulheres? Que não tem creche aberta, não tem escola aberta, não tem porra nenhuma aberta. E tem que estar todo mundo separado dos velhos da família. Então, sabe, se você tinha uma avó, uma tia que te ajudava a cuidar dos filhos, agora não pode estar todo mundo... Sabe, mas são as coisas que ninguém pergunta. Essa que também eu vejo como a violência do dia a dia, sabe, contra a mulher negra, a mãe solteira, classe trabalhadora, as necessidades que a nossa comunidade tem, que a sociedade não provê e ninguém nem pensa, e que é invisível, e que os nossos movimentos também nunca centram, nunca colocam como uma questão central. Então, somos invisíveis para a sociedade mainstream, mas também invisíveis dentro dos espaços de movimentos, sabe? Que é como uma invisibilidade. Loira, e pra gente encerrar essa entrevista, agora, nesse momento, aqui em São Paulo e em algumas outras cidades, com essa ideia de, abre aspas, salvar a economia, as coisas estão voltando a um estranho senso de normalidade, né? Mesmo que as mortes continuem acontecendo. E por aí, como tem sido isso? É igual. Aqui, mas é louco, porque aqui morreu tanta gente, né? Os Estados Unidos tem o maior número, que também é uma questão que eu tenho pensado muito, assim, sabe, dos países que têm esses presidentes, assim, de extrema direita, que não acreditam em ciência, Exato. que coloca
sabe, dinheiro Sim. em cima das pessoas, né? Sim. E aí você vê o resultado. Exato. Olha o lindo trabalho que os Estados Unidos e o Brasil têm feito com o coronavírus, sabe? A gente tem isso em comum. Obviamente os contextos são diferentes, não estou dizendo que seja tudo igual. Sim. Mas eu acho que a gente precisa sempre precisou, né? Mas precisa se unir, meu, saber que a gente quer um bagulho global contra a gente. Exatamente. Que não é isolado, né? Não é só... Não é isolado. Loira, eu agradeço a sua participação, foi uma alegria ter você com a gente nesse momento e espero que a gente consiga se falar novamente em breve para falar mais sobre o seu filme. Hoje eu também posso te contar que no nosso site você encontra um acompanhamento semanal sobre os territórios mais impactados pelo novo coronavírus na cidade de São Paulo, além de outros conteúdos sobre o assunto. O projeto Curvas das Periferias é uma parceria entre Nós Mulheres da Periferia e o Alma Preta. Meu nome é Semaia Oliveira e esse foi o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a opinião, análise e história de mulheres sobre notícias que são importantes para nós. Você pode ouvir a gente no Spotify, Deezer, SoundCloud e por WhatsApp. É só se cadastrar na nossa lista de transmissão. Neste episódio, utilizamos áudios do canal BronxNet. A edição é de Elis Menezes, da produtora de áudio Trilheiras. Este episódio tem o apoio da organização Repórter Sem Fronteiras. Hoje eu fico por aqui e até a nossa próxima conversa.